Boa noite. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nessa noite. Obrigado porque você foi misericordioso comigo e não me deixou sozinho nessa noite fria aqui. Estou feliz com a sua presença aqui. Juntos a gente aquece o nosso coração, tá certo? Que bom que você está aqui, espero que você encontre aquilo que você procura. Espero que você saia daqui com o coração aquecido, tá certo? Muito bem, como é que foi o desafio da oração ontem? Tranquilo? Fácil, né? Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de escrever, mas eu acho que escrever uma oração tem um ponto muito positivo em relação a simplesmente falar. O ato de você escrever a oração ajuda você a organizar melhor as ideias. E isso é algo inestimável. Você sabe, não é muito costume aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, principalmente, na Europa, muitos pastores adventistas têm por costume escrever a oração do sábado de manhã. Eles são escolhidos previamente para fazer oração, e quando eles vão fazer oração, eles leem uma oração que eles escreveram previamente. É algo que culturalmente a gente não está acostumado, mas é algo muito interessante. Tá certo? Eu particularmente, eu organizo melhor as ideias e penso melhor no que eu quero falar quando eu escrevo. Espero que tenha sido uma experiência boa para você, espero que você use essa experiência para, quem sabe, ter ainda mais intimidade com Deus, tá bom? O desafio da oração para amanhã, ele vai ser, talvez, estranho para alguns, e eu vou dizer como é que surgiu essa ideia. Conheci um pastor certa vez, pai de uma amiga minha, e esse pastor, ele era uma pessoa muito marcante em relação à oração. Qualquer encontro que a gente tinha, em qualquer lugar, ele no final da conversa, ele chegava e dizia, olha, vamos fazer uma oração, e eu via nesse pastor um homem realmente de muita oração. Não vou citar o nome dele, que é capaz que alguns conheçam, mas eu morava em Cuiabá, e um dia esse pastor foi fazer uma semana de oração, e, infelizmente, devido à correria do tempo, a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente. Então, no meio da semana, ele me ligou. Conversamos um pouquinho, e no final da ligação, ele virou para mim e falou, posso fazer uma oração com você? Eu fiquei surpreso. Uma oração? Pelo telefone? Eu falei, pode. Eu fechei os olhos, e ele orou comigo, e aquilo mexeu comigo. Sabe, foi muito estranho. Porque orar pelo telefone, eu tenho uma segunda experiência, que foi quando, eu já contei para vocês, da outra vez que eu preguei aqui no Inocop, não sei se todos estavam, quantos se lembram, contei o testemunho de cura da minha esposa, quando a minha esposa, ela teve um tumor na cabeça, e nós descobrimos esse tumor aqui em Tatuí, inclusive, e naquela noite, quando a gente descobriu, eu comecei a fazer os trâmites, e eu estava tentando assim me segurar para não mostrar para minha esposa o que estava acontecendo. Eu escondi para ela no começo, até que a gente fosse de fato para o hospital que iria fazer o tratamento. E teve um determinado momento que eu precisava me afastar um pouquinho para poder ter um pouquinho de chorar um pouco. E eu lembro que eu fui para o carro, e eu comecei a chorar, e eu comecei a urrar, e eu não conseguia parar de chorar. Então eu liguei para minha mãe, que estava em Goiânia na época, e a minha mãe, queridos, quando viu que eu estava chorando, ela começou a orar pelo telefone comigo. E eu digo para você que enquanto ela ia orando, Deus foi acalmando o meu coração. E quando ela terminou a oração, eu já estava calmo de novo. Eu considero esse um milagre que veio de uma oração feita pelo telefone. Eu acredito que a oração não tem limites. A oração pode cumprir distâncias e diminuí-las, e a bênção de Deus pode alcançar em qualquer lugar onde esteja alguém intercedendo. E amanhã eu quero desafiar você a orar pelo telefone. Você vai encontrar uma pessoa. Não pode ser alguém que você vai encontrar aqui durante o dia, de preferência, alguém que você não vai se encontrar amanhã, tá bom? Alguém que você não vai ter contato, pode ser alguém até aqui na cidade, mas que você não vai se encontrar. Mas olha, é muito mais legal quando é de outra cidade, até porque amanhã, na hora de eu fazer a chamada, eu vou perguntar para que cidade vocês ligaram, né? E aí eu quero ver
como é que é. Tem gente que vai ligar para os parentes no interior, tem gente que vai ligar para os amigos no sul, outros no nordeste, quem sabe alguns vão ligar para o exterior, mas eu queria que você escolhesse uma pessoa que não está perto de você, tá certo? E você amanhã ligasse para essa pessoa e orasse com ela pelo telefone. Eu quero dizer para você que parece um pouco estranho, mas é uma experiência fantástica. A gente não tem muito esse costume, a gente liga para os nossos parentes, nossos amigos de longe, termina, então tá bom, Deus abençoe, tchau, beleza. E por que não abençoar a vida dessa pessoa? Ligar para ela e dizer, olha, eu me lembrei de você hoje, e eu estou ligando porque eu queria orar com você. Você tem algum pedido especial? Tem alguma coisa que gostaria que eu intercedesse? E ora com essa pessoa. E olha, você vai ter uma experiência muito gratificante. É extraordinário. A última semana de oração que eu fiz, que eu propus esse jeito diferente de orar, duas coisas legais aconteceram. Um milagre aconteceu. Uma irmã levantou e falou, pastor, olha, aconteceu assim, eu orei, e no outro dia aconteceu um milagre na vida daquele rapaz e tal. Eu fiquei feliz da vida por Deus abençoar a oração dessa irmã e fazer esse milagre acontecer. E a segunda experiência legal que eu tive nessa última semana que eu fiz, foi que uma pessoa ficou tremendamente comovida, começou a chorar e abriu o coração, após a pessoa fazer a oração. São experiências extraordinárias que a oração proporciona. Então amanhã você vai escolher alguém, e ainda bem que hoje dá para fazer ligação pela internet, então você não precisa nem gastar, nem o crédito do celular você não vai precisar gastar, tá bom? Você vai escolher alguém que não está perto de você, e você vai ligar para essa pessoa, tá bom? Não é ligar para o marido no meio do dia, lá no local de trabalho, vou orar com você, nada disso. Ligar alguém que você não vai se encontrar amanhã, de preferência alguém que está longe de você, e você vai orar e interceder por essa pessoa, tá certo? Esse é o desafio da oração para amanhã, eu espero que você cumpra, e amanhã eu quero ouvir de vocês aí alguns lugares que receberam a oração aqui do Inocop, alguns lugares especiais que foram abençoados durante o dia, através das orações intercessórias que a gente vai fazer pelo telefone, tá bom? Esse é o desafio para amanhã. E eu quero hoje, você viu o tema aí, nós vamos falar o dia em que o homem matou a Deus. Antes da gente começar, eu quero fazer uma propaganda do sermão de amanhã. Amanhã você vai conhecer a maior necessidade do ser humano. E amanhã você vai entender que na hora de Deus abençoar a nossa vida, Ele está amplamente focado em nos dar aquilo que a gente realmente precisa. E ao você conhecer a maior necessidade do ser humano, eu tenho certeza que Deus vai atender, vai responder, vai corresponder e vai satisfazer a sua alma e o seu coração. Então amanhã, venha conhecer a maior necessidade do ser humano. Tá certo? Esse é o tema de amanhã, e eu espero que você esteja aqui para permitir que Deus fale ao seu coração. Muito bem, estamos prontos para abrir a palavra de Deus nessa noite. Eu quero te convidar para fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nessa noite, mais uma noite dessa semana especial, nós estamos aqui para abrir a Tua palavra, e queremos que o Senhor fale a nossa mente, ao nosso coração. Estamos, Senhor Deus, durante essa semana, gastando tempo extra em oração. E queremos que a oração se torne um hábito na nossa vida. Então, por favor, Pai, fala conosco nessa noite, para que ao sairmos daqui, possamos sair com uma experiência mais prática, mais real, mais viva contigo. Se faça presente em nosso meio, agora abrimos a Tua palavra, e que a Tua palavra seja ser aberta, que o nosso ouvido e o nosso coração se abra para ouvir o Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu trabalhava em Goiás, quando uma amiga da minha esposa, não era da igreja, ela chegou para mim com um DVD e falou assim para mim, eu queria que você assistisse esse DVD e me dissesse o que você acha. O ano era 2007, 2008 talvez, 2007 ou 2008, e essa amiga chegou e entregou o DVD, e eu fui assistir,
E quando eu coloquei o DVD, era um documentário cujo título era A Tumba ou Túmulo Secreto da Família de Jesus. Em julho de 2007, um arqueólogo chamado Cynthia Jakobowicz escreveu este livro, juntamente com um outro arqueólogo chamado Charles Pellegrino. Ele escreveu um livro onde ele reportava para a sociedade que ele havia descoberto o túmulo da família de Jesus e havia encontrado em um ossuário, uma tumba nos arredores de Jerusalém, não somente o túmulo secreto, como também os restos mortais do próprio Jesus. O túmulo estava escrito túmulo de Jesus, sua esposa Maria e seu filho Judá. E quando ele lançou esse livro, um diretor de cinema muito famoso chamado James Cameron, você deve ter ouvido falar, James Cameron é o diretor que produziu o filme Titanic. E ele decidiu se unir a Cynthia Jakobowicz e produzir um documentário. Veja você, a ideia do documentário, do livro, era causar um impacto tão grande no cristianismo, de tal maneira que pudesse provar de uma vez por todas que Jesus, na verdade, não era o Filho de Deus, mas era apenas um ser humano como qualquer outro, talvez um homem especial, mas que chegou no momento, morreu, foi sepultado e agora os seus restos haviam sido encontrados. No prefácio do livro, James Cameron fala o seguinte: com este livro impactante, Cynthia Jakobowicz e Charles Pellegrino não trouxeram apenas uma prova, mas uma verdadeira avalanche de provas. Creio que suas investigações atestam, para além de qualquer dúvida, que uma tumba judaica do século I, descoberta em 1980 em Talpiot, Jerusalém, é a tumba de Jesus e sua família. As autoridades judaicas, grandes professores, rapidamente reagiram a esse documentário. E na época que eu tive acesso a esse documentário, o assunto estava quente, né, na sociedade aqui no Brasil, e eu lembro que a própria revista Veja escreveu um artigo para poder mostrar alguns questionamentos em relação a essa descoberta levantados pelo próprio governo de Israel. Primeira coisa que você precisa saber é que o nome Jesus era um nome tremendamente comum. Só para você ter uma ideia, nos arredores de Jerusalém existem mais de 71 túmulos descobertos com o nome de Jesus. Ou esquartejaram Jesus e colocaram um pouquinho cada um, ou nós estamos falando de outros Jesus, né? Na verdade, Jesus era um nome tremendamente comum. A Universidade de Dallas, ela fez um estudo, juntamente com a Universidade de Tel Aviv, onde eles procuraram documentar a sepultura a pedido do governo israelense. E eles concluíram que não existia a possibilidade de se apropriar de uma história e transformá-la em algo científico. Não havia a possibilidade disso acontecer. Até porque, para se provar que aqueles restos mortais pertenciam a Jesus, era necessário fazer um teste de DNA. E um dos professores responsáveis por fazer esse reconhecimento, ele, de maneira irônica, disse: você teria de fazer verificações de DNA e ver se o DNA dos ossos encontrados na tumba, que supostamente pertence ao Filho de Jesus, são compatíveis com o DNA de Deus. O problema é encontrar Deus para fazer o DNA. Outro problema é que o túmulo encravado nas rochas, como você bem sabe, era um túmulo para pessoas ricas. E se de fato há veracidade na história bíblica, então Jesus era uma pessoa que não tinha recursos, não tinha a menor condição de ele ter
dinheiro suficiente para comprar um túmulo encravado na rocha. Há quem diga que esse DVD e esse livro nada mais é do que uma jogada publicitária para ganhar dinheiro com o filme e com o livro. E a presença de Cameron é uma evidência, afinal, no próprio DVD, ele se diz não religioso, e o seu interesse partiu do fato de que Jesus é a pessoa mais importante da história. Vindo de um não religioso, com certeza a ideia era desacreditar. Tá certo? Michael White, da Universidade do Texas, disse: isso é para tentar vender documentários, disse ele, acrescentando uma série de rígidos testes que devem ser conduzidos antes que um ossuário ou um túmulo possa de fato ser apresentado como uma evidência arqueológica. Ou seja, já se passaram 12 anos que esse livro e esse documentário foi lançado. O documentário veio, o documentário foi embora, o livro veio, o livro passou, e a religião cristã está mais forte do que nunca. O nome de Deus continua vivo. Mas o fato é que os homens estão querendo acabar com Deus. Como um peixe que diz que não acredita na água, o homem procura de todos os meios apagar a imagem de Deus e defender a ideia de que Ele não existe. Esse conceito não é novidade. No livro de Romanos, e eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 20 a 22. O livro de Romanos, capítulo 1, verso 20 a 22, parece que Deus já previa um movimento como esse nos dias de hoje. Então Ele já deixou escrito, através do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, do verso 20 ao verso 22, olha o que diz lá: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. No conceito divino, é tão claro a evidência da existência de Deus, é tão claro a gente enxergar que Deus é real nesse mundo, que Deus, o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, por inspiração profética aqui, ele alerta de que as pessoas que se passam por sábios, mas negam a existência de Deus, nada mais são do que loucos. Mas é isso mesmo. Se Jesus não é Deus, então Deus não fez nada por mim. Então eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. É por isso que Nietzsche, grande filósofo, que cunhou a frase até hoje amplamente ecoada, aquela frase que diz: Deus morreu. Ele cunhou, ele proclamou a morte filosófica de Deus. Nietzsche proclamou a morte filosófica de Deus. E Nietzsche achou que, tirando Deus da equação, tirando Deus da jogada, que ele seria feliz e realizado, que ele não teria nenhum problema. E o mais interessante é que, paradoxalmente, no momento em que ele aboliu Deus da sua vida, a sua vida particular e pessoal começa a descambar também, a tal ponto que, à medida que ele foi ficando mais velho, a sua família começou a receber algumas cartas, estou falando de Nietzsche, começou a receber algumas cartas estranhas, até que em janeiro de 1889, na cidade de Turim, o tal do Nietzsche, ele foi encontrado abraçado com um cavalo chorando no campo. A família não teve dúvida, decidiu interná-lo num hospital psiquiátrico,
onde ele viveu os últimos 11 anos da sua vida. E à medida que ele foi, o tempo foi passando, ele foi ficando cada vez mais alheio à realidade que estava ao seu redor. Até que no ano de 1900, mais precisamente no dia 25 de agosto, ele morreu, tutelado pela sua família, mas completamente inconsciente, com a realidade distorcida de tudo o que acontecia ao seu redor. Nietzsche tirou Deus da jogada e a sua vida descambou. Quando a gente tenta tirar Deus da jogada, a nossa vida descamba. Porque somente Deus dá sentido à vida. O livro de Eclesiastes diz que Deus, que todo ser humano tem o infinito dentro de si. Tem um espaço infinito dentro de si. E muita gente não entende o que isso quer dizer. Na verdade, eu encontro nesse texto, quando fala que o homem tem vislumbres da eternidade dentro do coração, eu entendo esse texto da seguinte maneira. Quando Deus criou o ser humano, Deus colocou dentro do ser humano um espaço vazio que é do tamanho da eternidade. A gente não tem vislumbres da eternidade no sentido de termos poder em nós mesmos para vivermos a eternidade, mas a gente tem um espaço vazio no nosso coração que é do tamanho da eternidade. E como seres humanos, quando a gente vira as costas para Deus, a gente tenta preencher esse vazio com qualquer coisa desde que a gente esqueça Ele. E é por isso que tanta gente se entrega para drogas, se entrega para os prazeres, se entrega para a bebida, se entrega para o cigarro, se entrega para os vícios, para o sexo, para a internet. Todo tipo de vício nada mais é do que a tentativa de um escape, de uma fuga para o vazio que a gente sente dentro do coração. Você tem isso, eu tenho isso, todo ser humano tem. A grande pergunta é, por que nós temos? Porque quando Deus criou você, Ele já deixou reservado dentro do seu coração um espaço que só Ele podia preencher. Quando Ele preenche esse espaço, que é o vislumbre da eternidade que Ele colocou dentro do seu coração, a sua vida se torna plena. Mas quando eu fujo de Deus, por mais que eu tente preencher esse espaço é do tamanho da eternidade, só entra uma peça dentro dele, e essa peça é Deus. Sem Deus, o espaço continua lá. Olha, existem várias maneiras da gente ver Deus. Eu vou resumir, de maneira bem resumida, eu vou tentar resumir. Existem basicamente 3 maneiras da gente enxergar Deus. A primeira maneira é o teísmo. É o conceito de que Deus fez tudo. A segunda maneira é o panteísmo. Nesse conceito, Deus é tudo. E a terceira maneira é o ateísmo. O ateísmo é aquele que nega a existência de Deus. É claro que dentro disso existem vários, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas de maneira básica existem 3 maneiras de Deus existir na sua vida. Ou Deus criou você, ou Deus está presente dentro de você, ou você é a essência de Deus, eu estou falando filosoficamente falando, ou Deus simplesmente não existe. O grande problema é que quando a gente elimina Deus da jogada, a nossa vida fica sem sentido nenhum. Você já parou para pensar como é que Deus reage diante das críticas que Ele recebe dos seres humanos? Eu sempre gosto de pensar que a resposta de Deus está em Jó capítulo 38, verso 2. Jó capítulo 38, verso 2. Eu gosto muito desse texto, quando eu penso assim, como que Deus deve lidar com toda essa sabedoria humana que procura eliminar Deus, que procura tirar Deus da jogada. Deus, eu imagino Deus do céu olhando e falando assim, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? O problema é que o homem nunca vai entender a Deus. E muita gente acha que porque Deus é incompreensível, então ele se torna irreal. Olha só, eu quero compartilhar com você mais uma história quando eu trabalhava na escola. Eu trabalhava como capelão da escola, já falei isso para vocês, e certo dia uma garota chegou para mim, ela devia ser do pré ou do jardim,
uma garota pequenininha. E ela chegou para mim e falou: tio pastor, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, olha a pergunta que a menina me fez. Ela olhou para mim e falou: como é que esse negócio de que Deus sempre existiu? Eu falei: oi? Olha só a pergunta que a menina me faz. Como é que é esse negócio de que Deus sempre existiu? O conceito de eternidade é um conceito difícil até para um adulto, até para um estudioso tentar encontrar uma explicação. E de repente uma garota de 6 anos, 7 anos de idade chega para mim e me pergunta como é que é esse negócio que Deus sempre existiu. Eu cocei a cabeça, pensei, falei: ele sempre existiu. Mas como assim? Quando que ele nasceu? Ele nunca nasceu. Mas como que pode um negócio desse? Eu vi que não tinha caminho para eu escapar. Então naquele momento eu tive uma ideia. Eu sabia que ela tinha tido um irmãozinho, que era nenenzinho e tal, há pouco tempo. Então eu cheguei para ela e falei assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. As coisas que você aprende na escola, quando você chega em casa, você consegue explicar para o seu irmãozinho, que é bebezinho, você consegue explicar para o seu irmãozinho entender? Ela virou para mim e falou: claro que não, né? Eu falei: por quê? Ela me deu a melhor resposta de todas: porque a cabeça dele é muito pequena. Eu falei: muito bem. Sabe por que a gente não consegue entender a Deus? Porque a nossa cabeça é muito pequena. E olha que eu sou nordestino, hein? A nossa cabeça é muito pequena para entender a Deus. Mas sabe, queridos, a gente não precisa entender a Deus para a gente confiar. Por exemplo, pergunte para um peixe se o peixe entende que a água é feita por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O peixe sabe disso? O peixe não sabe. Mas o peixe sabe de uma coisa: dentro da água está vivo, fora da água está morto. O peixe não precisa entender como é que funciona quimicamente e cientificamente a água, mas o peixe pode confiar, porque o peixe sabe: dentro da água é vida, fora da água é morte. O homem está tão longe de entender a Deus como ele está de alcançar a lua quando ele dá um pulo ali fora, através de um salto, alcançar a lua. O homem está tão longe de alcançar a Deus quanto nós estamos de alcançar a lua através de um salto. Muitos ainda apresentam a existência de Deus como a culpa pelos problemas da humanidade, como se em um grande vazamento de óleo no oceano a água fosse o problema. Eu nunca vi uma autoridade chegar e dizer: olha, houve um vazamento de óleo, que pena que tem água lá, culpa da água, se não tivesse água o óleo não vazava. Se ocorre um vazamento e mancha a água, a culpa não é da água, a culpa é do óleo. Um pouco de tempo depois que eu recebi esse DVD, eu estava no NASP São Paulo, e uma pessoa da igreja me procurou e falou assim: pastor, tem um livro aí que foi escrito, e pastor, você precisa estudar esse livro, e você precisa fazer um JA depois para orientar os jovens da igreja, porque tem um monte de jovem da igreja aí que está lendo aí, pastor. E na época eu fiz uma semana de oração no IASP, e a primeira vez que entrei em contato com esse livro é porque eu vi um aluno de ensino médio lendo esse livro. O livro é dessa grossura aqui, e depois disso, esse jovem da igreja me procurou e falou: pastor, você precisa falar desse livro, e você precisa pesquisar. Então eu peguei o livro e fui lá ver, e o nome do livro é o seguinte: Deus, um delírio. Esse livro foi escrito por um biólogo chamado Richard Dawkins. Richard Dawkins, no mundo científico, ele foi considerado, eu não sei como está hoje em dia, porque eu também não acompanho, mas na época ele era considerado uma das 3 personalidades científicas mais importantes do mundo. Não era qualquer pessoa. Richard Dawkins escreveu um livro para mostrar que acreditar e confiar em Deus
nada mais é do que um delírio, do que uma insanidade. Richard Dawkins é um tremendo ativista para o movimento ateu no mundo. Foi feita uma campanha, algum tempo atrás, foi feita uma campanha na cidade de Londres, uma campanha com cartazes, com outdoors e tal, uma campanha, e Richard Dawkins fez uma doação substanciosa para essa campanha. Essa campanha colocava alguns outdoors em ônibus, em placas por aí, e essas placas diziam o seguinte: provavelmente Deus não existe, então pare de se preocupar e aproveite a vida. E Richard Dawkins, então, ele escreveu esse livro, Deus, um Delírio. E na época era uma febre, vários meninos e meninas, até gente da igreja lendo esse livro e coisa e tal. E um dia eu fui na livraria e peguei o livro, eu estava com intenção de analisá-lo. Então eu na livraria, eu abri o livro e comecei a ler o prefácio. E agora eu quero dizer algumas coisas que foram escritos lá no prefácio. Tá? Segundo Dawkins, agora eu abro aspas, a religião tem sido culpada das grandes desgraças do nosso mundo. E aí ele cita World Trade Center, guerra entre judeus e palestinos, perseguição dos judeus, Segunda Guerra Mundial, entre outras. Ele chega a citar a música do John Lennon, Imagine, onde John Lennon escreve na música dizendo: imagine o mundo sem religião, para dar ênfase à sua ideia. Ele cita um texto de Robert Pirsig, um autor, para mostrar a irracionalidade da religião. E nesse texto, Robert Pirsig diz o seguinte: quando uma pessoa sofre de um delírio, a gente chama isso de insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, a gente chama isso de religião. E logo nas primeiras páginas do livro, ele se enche de presunção, logo no prefácio, ao dizer o seguinte: se esse livro funcionar do modo como eu pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando fecharem. Interessante, quando eu li isso, eu fiquei atordoado. Eu falei: o que é isso? Eu falei: vou ter que comprar esse livro para poder estudar e me preparar. Aí eu fui olhar o índice. E aí, quando eu encontrei no índice o título do capítulo 4, eu fechei o livro, coloquei de volta na estante e falei: não preciso de mais nada. Basta o capítulo 4. Porque no índice, o capítulo 4, o título do capítulo 4 é o seguinte: porque quase com certeza Deus não existe. Quase com certeza? Quase com certeza não é certeza nenhuma. Quase com... quer namorar comigo? Quase com certeza. Não está namorando ainda não. É sim ou não. Quase com certeza não é certeza nenhuma. E aí, Palmeiras vai ser campeão esse ano? Quase com certeza. Não. Quase com certeza não é certeza nenhuma. Ainda bem, não sou palmeirense não. Estou defendendo que não seja. Quase com certeza não é certeza nenhuma. Eu falei: olha, se nenhuma pessoa que usa um livro para provar que Deus não existe não consegue ter plena certeza, eu não tenho mais nem um minuto a gastar com este livro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Até para um ateu, Deus existe. Nós, como seres humanos, somos naturalmente dependentes. E um ateu que escolhe negar a existência do Deus vivo, o que ele faz é transferir a divindade de Deus para outro qualquer elemento, recurso ou pessoa, até mesmo para suas próprias ideias. Porque é impossível para o ser humano, dependente, frágil do jeito que é, não ter algo em que se apegar. Eu prefiro acreditar num Deus criador. Sabe por quê? Porque um Deus vivo, criador, dá sentido à vida. Sem entrar na discussão aqui do evolucionismo e do criacionismo,
Evolução e criação são duas teorias que não podem ser provadas em laboratório. No entanto, mesmo que tudo seja uma mentira, eu prefiro ser um criacionista, eu prefiro crer de que Deus me criou. Sabe por quê? Porque o conceito de evolução tem um problema grave. É que o conceito de evolução não dá sentido à minha vida. Se eu vim do nada, se eu sou fruto do acaso, se eu vim de uma explosão, qual é o sentido da minha vida? Não existe. Mas se eu sei que Deus me criou, se eu sei que Deus cuida de mim, se eu sei que Deus é real, a minha vida passa a ter um objetivo, a minha vida passa a ter sentido. E quando você for abordado por aí, nos meios científicos, nos colégios, nas escolas, universidades, dizendo que o mundo científico é ateu, então lembre-se de Galileu Galilei. Galileu Galilei disse o seguinte: a ciência humana, de maneira nenhuma, nega a existência de Deus. Quando eu considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e é a obra mais notável. Eu sei o que está passando na sua cabeça agora. Se Deus existe, se Ele é real, por que é que Ele não se mostra mais claramente? Parece que no universo, nas coisas criadas, como a gente leu em Romanos, onde tudo tão claramente é apresentado, a existência de Deus, seus atributos, o seu amor, é tudo tão claramente apresentado, por que é que Deus não se apresenta mais claramente? Ora, será que Deus não podia descer do céu, vir e fazer a semana jovem aqui na igreja de Nocope e tirar toda e qualquer dúvida da sua existência? Não seria muito mais fácil? Deus dirigiu uma semana de oração, pronto, vocês estão me vendo? Eu existo, eu sou real, beleza, vão e vivam felizes agora. Seria muito mais fácil. Por que Deus deixa uma espécie de duplicidade de conceitos no mundo? Por que Deus permite que o mundo seja dúbio de tal maneira que quem quer descrer encontra evidência para descrer e quem quer crer encontra evidência para crer? Eu encontrei uma resposta para essa pergunta num livro escrito por um ex-ateu. Esse livro, ele tem como título: Não tenho fé suficiente para ser um ateu. Olha que interessante. Título do livro: Não tenho fé suficiente para ser um ateu. E na página 31, ele escreve o seguinte: Deus forneceu provas suficientes nesta vida para convencer qualquer um que esteja disposto a acreditar. Mas ele também deixou alguma ambiguidade, de modo a não compelir, ou seja, a não obrigar aquele que não estiver disposto. Assim, Deus nos dá a oportunidade tanto de amá-lo, quanto de rejeitá-lo, sem violar a nossa liberdade. Nessa noite, eu vim aqui para convidar você para ser a maior evidência de que Deus existe. Porque apesar de nós olharmos para o universo, para as coisas criadas, e claramente podemos ver que Deus existe, que houve um planejador, no entanto, a maior evidência que existe de que Deus é real é quando Ele passa a viver em você. Porque quando Deus passa a viver em você, primeiro que você sente a presença dEle na sua vida, e segundo que o mundo, quando olha para você, passa a ver Deus em você. James Cameron afirmou no filme, no documentário, que a fé não busca evidências, mas a ciência sim. Eu discordo. A fé busca evidência sim, pois Deus deixou grandes evidências ao nosso dispor para a gente fortalecer a nossa fé. Você já conversou com Ele? Você já parou para ouvir sua voz? Já deu liberdade para que Ele transformasse o seu coração?
Já permitiu que ele transformasse suas paixões vis, suas tendências pecaminosas, o mal em bem. Já viu o maior milagre que existe, que é o milagre da transformação do coração? Quando você vê quanto Deus pode agir, transformar o seu coração, você vai se transformar na maior evidência de que Deus existe. Meu apelo para você hoje é que você permita que Deus seja Deus para você. Porque você deve estar pensando assim, pastor, você não precisa pregar numa igreja e enfatizar que Deus existe. Todo mundo aqui acredita em Deus. É verdade. Talvez nominalmente todos nós sejamos cristãos de fato. Mas quando eu ajo como se Deus não existisse, eu me torno um cristão ateu. Quando eu coloco Deus em segundo plano, quando eu faço dele não a minha prioridade, mas eu deixo ele de lado na minha vida, então eu passo a agir no meu coração como se ele não existisse. E esse é o grande problema. O grande problema é que minhas escolhas, meus atos, meus pensamentos acabem mostrando para o mundo e para mim mesmo que para mim ele é tudo, menos o Deus, menos o Senhor da minha vida. E esse Deus que dirige o universo, que controla o mundo, que criou esse mundo, ele quer ser o seu Deus. O universo está sob suas mãos. A história desse mundo está delineada porque está nas mãos de Deus. Mas a sua história depende de você. Sabe qual é o meu apelo para você? Experimenta Deus. Conta-se a história que um grande cientista, ateu, um grande professor, com um intelecto tremendamente assim abalizado, ele passeava pelas cidades realizando palestras. E nessas palestras ele desafiava as pessoas para que contradissessem seus argumentos científicos. E nessas palestras ele mostrava e tentava provar por A mais B que Deus não existia. Todos os lugares onde ele passava, ninguém questionava, tamanho era o seu conhecimento. Mas um dia esse homem foi se apresentar num auditório, numa cidade pequena, e enquanto ele apresentava a sua palestra com argumentos científicos, provando que Deus não existia, provando que Deus não era real, que a religião era uma fantasia, ele percebeu que no primeiro banco tinha ali um senhor com roupas simples, vestes de um homem que não tinha muito conhecimento. Dava para ver que era um homem simples, um homem do campo. E enquanto ele ia apresentando os argumentos e todos os conceitos científicos, mostrando que Deus não existia, ele olhava para aquele homem e o homem balançava a cabeça. Qualquer coisa que ele dizia, o homem balançava a cabeça. E aquilo começou a incomodar ele. Quem é esse caipira? Ele não sabe de nada. Ele fica questionando os meus argumentos, eu vou pegar ele. Quando ele terminou a palestra, ele virou-se para aquele público e perguntou então para o público, será que tem alguém aqui que gostaria de falar alguma coisa para revidar o que eu falei? Será que tem alguém aqui que tem algum tipo de argumento para questionar todos os conceitos que eu disse aqui? Tem alguém aqui que gostaria de ter alguma contribuição, falar alguma coisa, quem sabe, para revidar tudo que eu falei? Ninguém era louco de levantar. Diante deles estava um grande cientista, um grande intelectual. Mas de repente ele olha no primeiro banco e o homem levanta a mão. E ele diz, é agora, pode vir aqui. E o homem vem até a frente. E então aquele grande professor, intelectual, olha para aquele caipira, de vestes simples, um ar de ingenuidade no ar, olha para ele e pergunta, então, o que você tem a dizer? E o homem olha para aquele professor e diz, é o seguinte, eu só tenho uma pergunta para fazer, mas antes eu preciso fazer uma coisa. Então ele tira do bolso uma laranja, tira do outro bolso uma faca, começa a descascar a laranja.
Quando ele termina de descascar a laranja, ele começa a chupar a laranja. Terminou de chupar a laranja, joga a casca fora, joga o resto da laranja fora, e aquele homem foi ficando indignado. Será que isso aqui é uma piada? Está querendo brincar comigo? E quando ele então limpa as suas mãos, guarda a faquinha que ele havia cortado a laranja, vira-se para aquele professor e diz: olha, eu só tenho uma pergunta a fazer para o senhor sobre a palestra que o senhor fez hoje aqui. Pois não, pode fazer. Ele então pergunta: a laranja que eu comi, estava doce ou estava azeda? Como é que é? É uma pergunta simples, senhor. A laranja que eu comi, estava doce ou estava azeda? Você não está entendendo? Eu chamei você aqui à frente para falar sobre a palestra de hoje e você vem com essas brincadeiras. Senhor, é uma pergunta simples. A laranja que eu comi, estava doce ou estava azeda? Um turbilhão de emoções, já perdendo a paciência, aquele grande intelectual olha para aquele homem e diz: como é que eu vou saber? Não tem como eu saber. A única pessoa que pode saber é você, porque só você experimentou. Aquele homem simples olha para aquele grande intelectual e diz: exatamente. Sabe, meu amigo, você falou do que você não experimentou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Ele transformou o meu coração. Ele fala comigo. Ele é real. Ele está presente na minha vida. Eu experimentei Ele na minha vida. E eu sei que Ele existe. E enquanto você não experimentar, você não sabe do que você está falando. Nessa noite eu quero te convidar para experimentar Deus. Experimentar um Deus que quer se relacionar com você. Um Deus que te ama. Que nunca se esqueceu de você. Mesmo quando você virou as costas e tratou Ele como se Ele não existisse, Ele sempre esteve do seu lado. E quando você experimentar Ele de maneira plena e real na sua vida, permitindo que Ele transforme o seu coração, você será a maior evidência que esse mundo vai ver de que Ele existe. Então deixa Deus ser Deus. Você vai ouvir uma música agora. Essa música fala justamente sobre isso. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E você precisa dar uma oportunidade para Ele ser o seu Deus. Porque se você permitir que Ele seja o seu Deus, se permitir que Ele seja o Senhor da sua vida, a sua vida vai mudar. E você vai ser livre por completo. Que Deus te abençoe. E que nessa noite você possa experimentar Deus de maneira real e plena na sua vida. Amém.